Nazarete não era uma cidade importante, nem um centro político, nem um ponto de peregrinação relevante. Era um assentamento pequeno na Galileia, e essa palavra realmente não descreve apenas seu tamanho, descreve seu modo de vida. Em comunidades assim, a estabilidade não dependia de leis escritas ou de grandes instituições, mas de um sistema muito mais imediato: a reputação. A reputação era capital, era crédito, era permissão social, e quando se quebrava, a vida se tornava mais cara e mais frágil. Em Nazarete, quase tudo se sustentava por redes familiares e pelo trabalho cotidiano. A economia tinha pouca margem. Uma casa se mantinha com mãos e com acordos. Os alimentos eram assegurados por colheitas, por troca, por encomendas, por estações boas e ruins. As pessoas não acumulavam grandes reservas. Por isso, a comunidade não era apenas vizinhança, era também um mecanismo de sobrevivência. Quem estava dentro do círculo era ajudado. Quem ficava marcado ou isolado perdia apoio, perdia oportunidades e podia terminar em uma queda lenta. Esse ambiente era ideal para que o grande poder passasse ao largo, mas também era ideal para que o pequeno poder, representado no julgamento social, fosse total. Roma e suas autoridades não precisavam vigiar cada casa para controlar a vida. Bastava o peso dos impostos, das obrigações e da administração local. O impacto do império se sentia sobretudo na pressão econômica e no lembrete constante de que se vivia sob domínio. As pessoas podiam não ver uma legião todos os dias, mas viam a arrecadação, ouviam decretos, experimentavam a sensação de que seu esforço sustentava uma estrutura superior. Nazarete, nesse mapa, funcionava como periferia, não produzia discursos oficiais, não concentrava riquezas, não tinha a visibilidade de Jerusalém nem o fluxo de suas grandes rotas. E essa periferia moldava o caráter do lugar. As pessoas eram práticas, desconfiadas, rígidas com a ordem comunitária. Quando a vida é dura, o erro é castigado, e o desvio se torna perigoso. A moral nesse contexto não era apenas religião, era também uma ferramenta para conservar o tecido social. Nesse quadro vivia José. Sua figura se entende melhor se se olha seu ofício antes de qualquer idealização. José era um artesão associado ao trabalho de construção e reparação, um ofício que em sua época implicava habilidade manual real, conhecimento de materiais e capacidade de resolver problemas concretos. Não era um nobre, não era um funcionário, não era um escriba com prestígio intelectual. Sua vida se sustentava por encomendas, e as encomendas se conseguiam por confiança. Em uma aldeia, a confiança não se constrói com discursos, constrói-se com continuidade. Cumprir o prometido, não falhar no básico, não trazer conflitos à porta dos outros, não ficar envolvido em escândalos. Um artesão que cai em suspeita perde o trabalho, e perder trabalho nesse sistema não é um mau mês. É desmontar a segurança do lar. Por isso, para José, a honra não era um adorno espiritual, era uma necessidade prática. O ofício também determinava seu lugar social. José não pertencia à elite religiosa nem à política. Isso significa que não tinha ferramentas de poder para se defender se a comunidade o apontasse. Sua defesa era seu nome, e seu nome dependia de que a comunidade continuasse a vê-lo como um homem justo, confiável e estável. Um rumor sustentado podia se tornar sentença sem que ninguém precisasse assinar um documento. Maria vivia sob outro tipo de vulnerabilidade, igual ou até mais dura. Sua vida estava estruturada pela família, pelas normas comunitárias e pelas expectativas sobre o papel feminino. A liberdade de movimento e de decisão era limitada, não porque não existissem mulheres com caráter, mas porque a estrutura social definia o campo do possível. Nesse sistema, o corpo de uma mulher não era um assunto privado. Tinha leitura pública, e essa leitura pública estava conectada com a honra familiar. Por isso, quando se fala do vínculo entre Maria e José, não se pode pensar em um namoro moderno. Era um desposório com reconhecimento social e peso legal. Isso significa que o vínculo já existia como compromisso formal, embora a convivência plena ainda não estivesse instalada. Para a comunidade, esse compromisso era visível. Para a lei e a moral, era sério. Rompê-lo não era um gesto informal. Implicava uma dissolução reconhecível, com efeitos sociais claros. Esse dado cria o verdadeiro clima da história. Em Nazarete, um evento que pareça romper a ordem do desposório não fica na intimidade. Torna-se um caso.
E em um povoado pequeno, um caso vira relato. Um relato vira reputação, e a reputação vira destino. A aldeia, além disso, era um espaço onde o controle social operava de maneira cotidiana. Não era necessário que alguém se declarasse juiz. Bastava o murmúrio, o olhar sustentado, os silêncios seletivos. Sabia-se quem entrava em que casa, comentava-se quem saía com quem, contabilizavam-se tempos, comparavam-se calendários. Quando a ordem moral é parte da identidade comunitária, o corpo de uma mulher se torna prova para os outros e a conduta de um homem se torna exame público. Isso explica por que Nazarete era um ambiente especialmente perigoso para qualquer anomalia. Se algo não encaixava, não havia como escondê-lo por muito tempo. A proximidade o torna inevitável, e a proximidade produz um efeito, a pressão. José e Maria existiam dentro dessa pressão mesmo antes da ruptura. A vida de ambos já estava marcada pelo que se esperava. Ele sustentar um lar, ser confiável, construir. Ela fazer parte de uma transição para o matrimônio, conservar a honra, encaixar-se na ordem comunitária. As expectativas não eram negociáveis em cada caso individual, eram regras do jogo social. E quem quebra as regras paga. Maria. Desposório, gravidez e o risco de ficar marcada. Quando a gravidez se tornou um fato, a vida de Maria deixou de ser um assunto íntimo e passou a ser um problema público em potencial. Não porque alguém ainda a tivesse denunciado, mas porque em uma comunidade como Nazarete, o corpo fala antes da pessoa. O tempo da gravidez não pode ser negociado, avança, torna-se visível, exige explicações. E na lógica social da época, o desposório fazia com que essa explicação fosse inevitavelmente jurídica e moral, não apenas pessoal. Maria não estava em uma relação informal, estava comprometida em um vínculo reconhecido. Isso significava que qualquer gravidez fora do marco esperado ficava associada, por padrão, à ideia de infidelidade ou de ruptura do pacto. Mesmo que não existisse uma acusação formal imediata, a simples possibilidade ativava um mecanismo social muito concreto: suspeita, murmúrio, isolamento progressivo. E esse mecanismo tinha consequências materiais. Uma mulher apontada podia perder o apoio comunitário, sua família podia ficar sob pressão, seu futuro dentro do matrimônio podia colapsar, e o homem comprometido podia ser arrastado também pelo descrédito. Por isso, o primeiro impacto da gravidez não foi uma crise romântica. Foi uma crise de sobrevivência. Maria precisava considerar o que poderia acontecer se o assunto se transformasse em conversa pública. Nesse contexto, o castigo não era apenas vergonha. A vergonha era o instrumento. O objetivo social era disciplinar, marcar e advertir. O resultado podia ir desde a marginalização até uma intervenção mais dura das autoridades comunitárias, dependendo de como o caso fosse interpretado e de quanto se quisesse dar exemplo. Maria, além disso, estava em uma posição estruturalmente vulnerável. Jovem, sem poder formal e sujeita ao relato que outros construíssem sobre ela. Em um mundo em que a credibilidade feminina podia ser frágil diante da opinião coletiva, bastava que o povo escolhesse uma versão para que essa versão se tornasse mais forte do que qualquer explicação. E, nesses casos, a versão mais simples costuma vencer. Se desviou, traiu, desonrou. A complexidade não compete bem com o julgamento rápido. Há um ponto-chave. Mesmo que Maria contasse a verdade de sua experiência, essa verdade não podia ser demonstrada com provas sociais. Não existia um modo humano de transformar uma revelação pessoal em evidência pública aceitável. E, quando não há evidência aceitável, o julgamento se apoia nas cronologias. Meses, datas, tempos. As pessoas contam, as pessoas comparam, as pessoas decidem se o calendário encaixa ou não. Por isso, a gravidez não era apenas um fato biológico, era um problema de cronologia social. E a cronologia social é usada como arma. Nesse cenário, o silêncio não era covardia, era estratégia. Falar demais podia acelerar o incêndio. Calar podia não apagá-lo, mas podia retardá-lo. Maria precisava de tempo, precisava de um espaço onde a gravidez avançasse sem ficar exposta todos os dias a perguntas, olhares e comentários. Nessa etapa, entende-se a lógica de se deslocar para um ambiente familiar mais seguro, onde a presença de uma mulher mais velha e respeitada funcionasse como amortecedor. Aí entra Isabel como ponto de apoio, não como adorno narrativo, mas como uma decisão prática, buscar um lugar onde a história de Maria não fosse imediatamente triturada pelo rumor.
A casa de Isabel oferecia duas coisas valiosas. Primeiro, distância do olhar cotidiano de Nazareth. Segundo, uma figura adulta com autoridade moral, capaz de oferecer abrigo e contenção sem transformar a situação em escândalo. Em termos sociais, isso importa. Uma jovem sozinha e apontada é um alvo, uma jovem na casa de uma parente respeitada é mais difícil de atacar sem custo. Esse deslocamento também tinha um efeito sobre o tempo. Ao se afastar, Maria ganhava semanas sem exposição direta. Em um caso assim, semanas são ouro, porque permitem ordenar decisões, permitem que o núcleo familiar reflita e evitam que o povo tome o controle do relato antes que José haja. A chave era essa. Se José reagisse impulsivamente, o caso poderia se tornar público de maneira irreversível. Se José reagisse com prudência, havia margem para administrar o dano. Mas, mesmo com refúgio, o problema não se resolvia sozinho. A questão central continuava sendo José, porque o destino de Maria não dependia apenas do que ela dissesse, mas do que ele decidisse. O compromisso formal colocava José no centro da resposta social esperada. A comunidade olhava para ele para ver como corrigia a situação. E nessa expectativa há um detalhe duro. Muitas vezes a comunidade obriga o homem a salvar sua honra às custas de destruir a mulher. Maria, portanto, vivia uma tensão dupla. Por um lado, precisava sustentar a gravidez e o impacto físico e emocional real dessa etapa. Por outro, dependia de uma decisão masculina que podia definir toda a sua vida. Se José a repudiasse publicamente, o povo a devoraria. Se José a deixasse em segredo, poderia evitar parte do dano, mas ainda assim a deixaria marcada. Se José a sustentasse, então ambos ficariam expostos à suspeita. José. O dilema, a saída silenciosa e a ordem em sonhos. José não precisou que o povo falasse para entender o que estava por vir. Em uma aldeia como Nazareth, a notícia não entra por uma porta. Entra pela soma de olhares, pelas pausas estranhas, pela forma como um vizinho cumprimenta sem sustentar o olhar. Mesmo antes de alguém se animar a dizê-lo em voz alta, a gravidez já era um fato que iria ordenar a conversa de todos. E com esse fato, José ficou preso entre duas forças que não costumam conviver, a norma e a compaixão. Ele conhecia o funcionamento do lugar porque vivia dele. Sabia que sua vida, seu trabalho e seu nome dependiam de um equilíbrio frágil. Um artesão pode ser habilidoso, mas se o povo deixa de confiar, a habilidade não basta. Também sabia que Maria era jovem e que, se a aldeia decidisse torná-la exemplo, a queda poderia ser brutal. A pressão da comunidade empurra o homem a salvar sua honra, e salvar a honra, na prática, costuma significar sacrificar a mulher para que o resto respire aliviado. José entendia essa lógica e, justamente por entendê-la, a temia. A reação mais esperada teria sido pública. Cortar o vínculo de maneira visível, expulsar, apontar, colocar distância. Esse caminho devolvia a José uma defesa social imediata. O povo o teria aplaudido como justo e teria passado todo o peso para Maria. Mas José não quis essa saída. Não porque fosse indiferente à sua própria vergonha, mas porque sabia que uma exposição pública era uma condenação. Não era apenas um trâmite. Era uma porta aberta para que outros fizessem o pior em nome da ordem. Por isso, sua primeira decisão foi silenciosa: separar-se sem escândalo, fazer o necessário sem acender o incêndio. Em termos práticos, essa ideia buscava uma coisa: cortar o vínculo com o menor dano possível. Não era uma solução perfeita. Não o deixava limpo diante de todos. Os rumores existiriam de qualquer forma, mas evitava o mecanismo mais perigoso, o sinal público que autoriza a comunidade a punir. Essa intenção mostra que José estava pensando nas consequências, não no impulso. Em um lugar pequeno, a diferença entre uma ruptura discreta e uma ruptura exibida não está no papel, está no que o papel habilita. Uma ruptura exibida transforma a mulher em alvo. Uma ruptura discreta a deixa ferida, mas pode evitar que a destruam. Ainda assim, essa decisão não era leve. Implicava renunciar a um futuro já imaginado, aceitar o colapso de um projeto e sustentar a humilhação sem defesa plena. Porque mesmo que fosse em segredo, José sabia que o povo conta meses. E quem conta meses não precisa de atas, precisa de calendário e malícia. José ficaria preso da mesma forma em uma conversa que não controla. Naquela noite, o conflito ficou mais intenso, não como uma discussão externa, mas como uma batalha interna.
O problema de José não era apenas social, era moral. Ele não podia fazer de conta que nada havia acontecido. Não podia fingir que o mundo continuava igual e, ao mesmo tempo, não queria transformar sua dor em violência. Esse ponto é o que o mantém em tensão, o homem ferido que não quer ferir para se aliviar. Nesse estado, o sonho interrompeu a lógica que ele estava seguindo. Não foi um sonho confuso, nem uma mistura de imagens sem sentido. Foi uma experiência de direção, daquelas que se lembram pela clareza com que mudam uma decisão. No sonho, a instrução chegou sem rodeios: não tenha medo de receber Maria e sustentar o vínculo. A frase tocava o nervo exato. O medo era real. Era medo do julgamento do povo, medo de ficar marcado, medo de que sua vida se desarmasse por completo, medo de não poder protegê-la, medo do que as pessoas fariam se sentissem autorização. O sonho não negou esses perigos. Enfrentou-os com um mandato: não se mova por medo. E a razão do mandato foi ainda mais determinante. A origem da gravidez não deveria ser lida como traição. O que José via como ruptura do pacto deveria ser entendido como outra coisa: uma ação divina, uma intervenção que não dependia de decisões humanas. Isso mudava todo o eixo do conflito. Se José obedecesse, já não estava cobrindo um escândalo, estava sustentando uma missão. Se José obedecesse, já não era um homem tentando minimizar danos, era um homem tomando posição diante de uma ordem superior. Essa inversão não resolvia o problema social, tornava-o mais complexo, porque aceitar Maria significava aceitar também que a comunidade não acreditaria nele. Não havia maneira de demonstrar essa origem de modo que o povo aceitasse como prova. O povo não funciona com revelação, funciona com interpretação e controle. Se José recebesse Maria, ficaria exposto à suspeita por toda a vida. As pessoas poderiam concluir que ele era o pai biológico e que tudo havia sido antecipado, ou poderiam concluir que ele era fraco, ou poderiam concluir qualquer coisa que se encaixasse em sua moral. Mas o sonho não oferecia uma saída negociada. Oferecia um caminho: sustentar. E sustentar, nesse caso, era muito mais do que casar ou conviver. Era colocar o corpo como escudo. Era carregar o peso de uma história que não podia ser explicada em termos normais. Era viver com o custo do olhar alheio para proteger Maria do golpe direto. José acordou com uma decisão nova que não nascia da lógica social, mas da obediência. E essa decisão, para ter efeito, precisava ser prática. Não bastava acreditar, era preciso agir. Em uma comunidade pequena, são as ações que fixam o relato. Se José recebesse Maria, deveria fazê-lo de forma clara, sem meias palavras, sem sinais de dúvida, sem gestos que alimentassem o rumor. O povo falaria de qualquer forma, mas a firmeza de José podia evitar que o rumor se tornasse um convite à agressão. Recebê-la implicava também reorganizar o lar, não apenas emocionalmente, mas no cotidiano. Protegê-la da exposição, sustentar suas necessidades, garantir que a gravidez avançasse com o menor dano possível, reduzir contatos desnecessários, evitar que o conflito se tornasse assunto público. Em outras palavras, José assumia o papel de sustentáculo legal e protetor prático em sentido total, e essa aceitação não apagava o conflito interior. José não se transformava em uma estátua sem dúvidas. Continuava sendo um homem que sabia como o mundo funciona. Sabia que o julgamento alheio não se detém por uma revelação privada, mas agora o centro de sua decisão não era escapar do julgamento. Era sustentar o que lhe havia sido ordenado sustentar. Nesse ponto, a história deixou de depender do rumor de Nazaré e passou a depender de forças externas. Porque mesmo que José conseguisse amortecer a pressão local, havia um mecanismo maior que não pedia permissão a ninguém: o poder imperial e seus decretos. A vida de uma família podia estar no limite por um assunto íntimo e ainda assim ser empurrada a se mover por um trâmite administrativo. Isso fazia parte da época. O indivíduo se adapta ou se quebra. José, já decidido a sustentar Maria, entendeu que sua tarefa não era convencer o povo, mas manter sua família unida e de pé. E essa tarefa, no momento mais delicado da gravidez, iria colidir com uma ordem que vinha de cima, uma ordem que não distinguia entre uma casa tranquila e uma casa à beira do colapso. O registro que obrigava cada um a se apresentar em seu local de origem. O decreto de Augusto e o nascimento em Belém. O decreto saiu de Roma como saem os decretos de um império, sem perguntar a quem quebra.
César Augusto precisava de números, controle e lealdade registrada, e o decreto obrigava cada família a se inscrever de acordo com sua linhagem. Não era apenas uma contagem administrativa, também podia ser lido como registro de obediência ao sistema imperial, uma maneira de amarrar cada casa à maquinaria romana. Para José, essa ordem tinha uma consequência imediata: voltar ao lugar associado a seus antepassados, porque sua linha familiar estava ligada a Davi, e isso o empurrava para Belém, na Judéia. O problema não era teórico. Belém ficava a cerca de 145 quilômetros ao sul de Nazaré, e Maria já estava nos últimos meses de gravidez. Não era uma viagem planejada por comodidade, era uma obrigação que ocorria justamente quando o corpo de Maria começava a pedir descanso. José já havia assumido sua posição diante do povo: sustentar o vínculo, sustentar Maria, sustentar a gravidez sob pressão. Haviam formalizado a vida juntos e José havia exercido um autocontrole que não era detalhe menor em uma aldeia onde todos observavam. O casamento não foi consumado antes do nascimento como forma de proteger o mistério e também evitar qualquer sinal que pudesse alimentar interpretações ainda mais destrutivas. Com essa realidade sobre eles, a ordem de Roma não deixava margem. Era preciso se mover. O caminho para Belém tinha pelo menos duas opções claras. Existia uma rota mais curta que atravessava Samaria, cerca de 70 quilômetros, mas era perigosa porque implicava cruzar um território onde os judeus podiam ser atacados. Havia outra rota mais longa, pelo Vale do Jordão, mais segura em termos de hostilidade, mas mais exaustiva fisicamente, porque duplicava a distância e exigia suportar mais dias de marcha. Em qualquer uma das duas, o custo era alto, para José, pela responsabilidade logística e pelo risco da viagem, e para Maria, pelo peso corporal de uma gravidez avançada em movimento. O decreto não os afetava apenas a eles, empurrava milhares. Por isso, Belém não os esperava com calma. Uma cidade pequena, de repente, absorvia ondas de pessoas que voltavam por obrigação. A consequência natural era a saturação: casas cheias, pátios ocupados, cantos transformados em camas improvisadas. Não era um mundo com hotéis disponíveis, era um mundo onde a hospitalidade dependia do espaço real, e o espaço real havia se esgotado. A chegada não apagou o cansaço da viagem, acumulou-o. José teve que resolver o essencial em poucas horas: onde ficar, como proteger Maria, como conseguir um lugar onde ela pudesse dar à luz caso o trabalho de parto começasse. Mas o cenário era o pior possível para uma busca tranquila. Muitas portas, muita gente, muito barulho e pouca paciência. Ninguém estava esperando por um casal da Galileia. A maioria tentava sobreviver ao próprio aperto. Sob essa pressão, a solução acabou sendo a que se toma quando não existe a opção ideal: aceitar um lugar que não era um quarto formal. A família ficou no nível inferior ou no espaço de abrigo mais precário, o tipo de área onde se concentrava gente adicional quando a casa principal estava cheia. Anos depois, a lembrança dessa saturação continuava sendo parte do quadro. Não estavam instalados em uma casa ampla desde o início, mas primeiro em um espaço lotado, e só mais tarde puderam viver de forma mais estável em Belém. O nascimento ocorreu nesse contexto, sem margem de preparação, sem privacidade garantida, em um contexto de urgência. E o que ficou como sinal não foi um estandarte nem uma proclamação pública, mas uma cena doméstica de vulnerabilidade extrema: o menino envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Os panos não eram ornamento, eram método. Nessa cultura, envolver um recém-nascido servia para dar calor, contenção e proteção a um corpo que acabara de chegar ao mundo. A frase, que depois se repetiria como sinal, não descrevia luxo, descrevia fragilidade. Um bebê dependente colocado no lugar mais disponível e estável que se pôde desocupar naquele instante. A manjedoura também não era uma imagem poética nascida da imaginação posterior. Era um objeto real, um coxo, um recipiente fixo usado para alimentar animais. No momento do parto, funcionou como superfície útil porque era resistente, estava à mão, podia ser esvaziado e, em um espaço saturado, permitia colocar o menino em um local relativamente seguro, enquanto a casa continuava cheia de movimento. O sinal, então, não falava de poder, falava de um começo sem privilégios visíveis. José tornou-se o sustento imediato de tudo.
Havia trazido Maria até ali por obrigação imperial, havia conseguido o único espaço disponível e agora tinha o menino recém-nascido em suas mãos como um fato irreversível. Não era o momento de pensar em reputação, nem em rumores, nem em explicações. Era o momento de manter calor, assegurar água, sustentar Maria no pós-parto, impedir que o caos alheio entrasse em seu espaço. O mundo continuava girando lá fora, mas para eles o mundo se reduziu ao essencial: respiração, abrigo, sobrevivência. E assim, em uma cidade saturada por uma ordem de Roma, o filho nasceu sem cenário, sem anúncio público, envolto em panos e deitado em uma manjedoura. A noite dos pastores e a primeira notícia que se espalhou. A noite continuava funcionando como sempre nos campos próximos a Belém. Havia pastores fazendo vigilância, cuidando do rebanho ao relento, revezando-se para não dormir, atentos a lobos, ladrões e qualquer movimento estranho na escuridão. Não eram sacerdotes nem escribas, não eram homens treinados para falar em público nem para sustentar uma versão oficial de nada. Sua profissão os deixava à margem social. Eram considerados ritualmente impuros por seu contato constante com animais, e sua reputação podia ser tão baixa que, em certos contextos, sua palavra não tinha o peso de uma testemunha respeitável. Naquela mesma noite, o relato não descreve um sinal lento, nem uma impressão subjetiva que pudesse ser confundida com cansaço. Descreve uma irrupção. A presença surge de repente, e a reação é física, medo imediato, paralisante. A mensagem começa pela única frase que pode cortar esse medo: não tenham medo. E em seguida solta a notícia com uma precisão que não deixa margem para interpretações suaves. Boas novas de grande alegria para todo o povo: o nascimento de um Salvador na cidade de Davi, Cristo Senhor. Os títulos não estão postos como poesia, estão postos como identificação: Salvador, Messias, Senhor. Palavras que, ditas no lugar errado, poderiam soar perigosas, mas naquela noite foram dirigidas a homens que viviam fora da cidade, longe das estruturas de poder. O mais concreto foi o sinal. Não lhes prometeram uma estrela sobre um palácio nem uma comitiva. Deram-lhes um dado verificável. Encontrariam o bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. A confirmação não seria grandeza visível, seria vulnerabilidade. Um recém-nascido deitado em um coxo no lugar menos solene possível, como se a mensagem estivesse ressaltando desde o primeiro minuto que isso não seguiria os códigos do prestígio humano. O céu não ficou limitado a um único mensageiro. A cena se ampliou com uma multidão do exército celestial, uma presença coral que transforma o anúncio em proclamação: glória a Deus e paz na terra. A imagem é estranha pelo contraste. Um exército que não vem para impor, mas para declarar paz. Uma tropa que não rodeia um trono humano, mas aparece sobre um campo de pastores. E quando essa presença se retira, a noite retorna à sua forma habitual: frio, escuridão, terra, animais respirando. Os pastores não ficaram discutindo se tinham imaginado aquilo. Tomaram uma decisão imediata: ir a Belém e ver o que lhes fora anunciado. Isso implica um custo real, porque deixar um rebanho à noite é se expor a perdas. Ainda assim, saíram com urgência. Chegaram à cidade e buscaram como se busca em uma situação assim, perguntando, passando de uma casa para outra, rastreando até encontrar a cena que correspondesse ao sinal. E encontraram José, Maria e o menino no lugar descrito, envolto em panos e deitado na manjedoura. Naquele momento, a história deixou de ser um segredo encerrado em uma família, porque os pastores não ficaram em silêncio. Contaram o que haviam visto e o que lhes fora dito sobre o menino, e contaram como quem ainda tremia pelo ocorrido, sem filtro institucional, sem protocolo, com a convicção de quem acredita ter recebido uma notícia impossível. A reação de quem ouviu foi de espanto. Espanto não significa fé automática, mas significa que o relato começou a circular. E o que circula em uma cidade cheia por um decreto imperial pode chegar rápido a ouvidos inesperados. Para José, essa visita tinha um fio duplo. Confirmava que o menino não era apenas uma história sustentada em privado. Havia testemunhas externas, mesmo que marginalizadas. Mas também abria exposição. Belém estava saturada com gente entrando e saindo, famílias amontoadas, paciência no limite.
Um grupo de homens contando que o Messias havia nascido e apontando uma casa podia atrair curiosidade, mas também podia atrair olhos perigosos se alguém com interesse político ouvisse a palavra errada. Maria reagiu de outra forma. Não respondeu proclamando nem discutindo, mas guardando. O relato sublinha um gesto interior. Maria conservou esses fatos e os foi ponderando em seu coração, como quem junta peças que ainda não se encaixam completamente. O anúncio no campo, os títulos ditos sobre seu filho, o sinal da manjedoura, a chegada de desconhecidos com essa certeza. Tudo isso não se resolvia com uma explicação simples. Acumulava-se como evidência que ainda não formava uma imagem completa. Ela não transformou em discurso. Manteve como memória organizada. Os pastores voltaram ao trabalho, glorificando a Deus pelo que haviam ouvido e visto. E a casa, depois do movimento, voltou a um silêncio relativo, o tipo de silêncio que permanece quando se apagam as vozes alheias e retorna ao básico. Um bebê que precisa de alimento e calor, uma mãe que se recupera do parto, um pai que ajusta o ambiente para que a vida não se desarme. Essa vida não se tornava mais fácil por ter anúncios celestiais. Continuava sendo vida de pobres em um mundo duro. Mas o tempo avançava e, com o tempo, chegou a obrigação religiosa que não podia ser ignorada. A lei marcava um procedimento após o nascimento. Havia um período definido após o qual a mãe deveria se apresentar com ofertas para a purificação. E, além disso, o primogênito masculino deveria ser resgatado com um pagamento específico ao sacerdote. Não era um gesto simbólico sem custo. Implicava recursos concretos e deslocamento. José e Maria não estavam em condições de se apresentar como uma família acomodada. A própria lei contemplava essa realidade. Se não podiam oferecer um cordeiro, podiam apresentar 2 aves. Essa cláusula o situava com precisão social. Seu cumprimento ia pelo caminho de quem não tinha mais. E ainda assim, cumpriram. Prepararam as ofertas permitidas e reuniram o dinheiro necessário para o resgate do primogênito. Com o menino nos braços e as ofertas em mãos, empreenderam o trajeto de Belém até Jerusalém, cerca de 10 quilômetros, para se apresentar no templo e realizar o que era devido. A apresentação no templo e as profecias de Simeão e Ana. 40 dias após o nascimento, chegou o momento de cumprir a lei. A viagem de Belém até Jerusalém era curta, cerca de 10 quilômetros, mas simbolicamente enorme. Nesse trajeto se cruzavam a pobreza de uma família operária e a solenidade do maior centro religioso de Israel. José levava consigo o dinheiro para o resgate do primogênito, 5 siclos de prata, a quantia exigida pela lei. Maria carregava as 2 rolas que substituíam o cordeiro dos ricos. Assim, sem escoltas nem cerimônias, entraram no templo com um bebê envolto, uma mãe cansada e um pai silencioso. O Templo de Jerusalém não era apenas um edifício. Era um mundo inteiro, com níveis de acesso, pátios, escadas e funcionários. Os ricos ofereciam sacrifícios caros. Os pobres esperavam sua vez com os animais nas mãos. O barulho era constante. Balidos, murmúrios, cânticos, passos. No meio daquela multidão anônima, o casal com o menino não chamava a atenção, mas havia ali um ancião que os esperava, embora não o soubesse completamente. Seu nome era Simeão. As fontes o descrevem como um homem justo e piedoso, sustentado por uma promessa que o acompanhava há anos. Não morreria sem ver o Messias. Era uma expectativa pessoal, mas também nacional. Em tempos de domínio romano, muitos sonhavam com a libertação política. Simeão, no entanto, esperava algo diferente. O consolo de Israel, uma expressão que falava mais de redenção espiritual do que de vitória militar. Segundo o relato, o Espírito o moveu naquele dia a entrar no templo. Não havia voz celestial nem aviso externo. Apenas um impulso claro, o tipo de certeza interior que faz alguém estar no lugar certo no momento exato. Quando viu o casal com o menino, não pediu credenciais nem sinais. Reconheceu-os. Pegou o bebê nos braços e pronunciou as palavras que depois ficariam gravadas como uma oração de despedida. Agora, Senhor, despede o teu servo em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo Israel. Não era uma bênção privada. Era uma síntese do destino da criança. Simeão via naquele pequeno corpo algo que nem os poderosos do templo nem os sacerdotes podiam ver. Uma salvação que não seria exclusiva de Israel, mas para todas as nações. José e Maria ouviam. A surpresa se misturava com o respeito.
Simeão os abençoou, mas suas próximas palavras não foram tranquilizadoras. Voltou-se para Maria e falou de um futuro que a feriria. Esta criança foi posta para a queda e levantamento de muitos em Israel e para sinal que será contradito, e uma espada traspassará tua alma. Era uma profecia dentro da alegria, um aviso dentro da luz. Não se tratava de ameaças humanas, mas do custo inevitável de uma vida que, ao revelar a verdade, dividiria corações. Enquanto Simeão falava, outra figura se aproximou. Era uma anciã chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Viúva há décadas, dedicada ao templo, conhecida por sua vida de oração e jejum, vivendo na parte interior do recinto, servindo a Deus noite e dia. Ela também reconheceu o menino. Não perguntou nada. Agradeceu a Deus e começou a falar daquele bebê a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. 2 testemunhos, um homem e uma mulher, 2 gerações que esperaram a vida inteira, viram o que o resto não via. O ritual seguiu seu curso. José pagou os 5 ciclos. O sacerdote recebeu as moedas e realizou a bênção. As rolas foram oferecidas conforme o mandamento, uma para o holocausto, outra para o sacrifício pelo pecado. Não houve pompa nem atenção pública. Terminada a cerimônia, a família desceu as escadas do templo e saiu para o burburinho das ruas. Entre vendedores, peregrinos e sacerdotes, perderam-se como mais um grupo entre os muitos que entravam e saíam todos os dias. Mas Maria levava agora algo diferente. Não apenas a lembrança de anjos e pastores, mas palavras que não podiam ser esquecidas. O contraste era forte. Uma criança pobre apresentada entre os ricos do templo, 2 anciãos falando de salvação e luz, e uma profecia que introduzia a ideia de dor no meio da esperança. Na lógica humana, o nascimento deveria ser apenas alegria. Na lógica de Simeão, era também anúncio de conflito. Uma espada traspassará tua alma. Ninguém sabia quando nem como, mas aquelas palavras ficaram gravadas como uma sombra que continuaria a acompanhar Maria enquanto a criança crescia. Cumprida a lei, a família voltou a Belém. Ali, a vida retomou seu ritmo possível. José voltou ao trabalho, reparando, construindo, fazendo encomendas. Maria cuidava do pequeno, que já não era o recém-nascido da primeira noite, mas uma criança que começava a se sustentar nos braços, a olhar com curiosidade e estender as mãos para tudo que via. O relato menciona que Maria guardava cada gesto, cada sorriso, cada palavra. Não como uma mãe comum, mas como alguém que percebia nos cotidianos sinais que deveria recordar. O tempo passou sem sobressaltos. Belém os absorveu como qualquer cidade absorve aqueles que permanecem. José era conhecido por sua profissão e a criança crescia com a força e a inteligência de quem observa e aprende. Mas o eco daquele dia no templo não se apagou. Nos silêncios da noite, Maria repassava as palavras do ancião e as guardava junto com as demais. O anúncio do anjo, a viagem impossível, o nascimento em um lugar emprestado, os pastores, os cânticos na escuridão e agora a espada prometida. Não entendia a forma que aquela dor teria, mas já sabia que o amor mais puro poderia trazer consigo a ferida mais profunda. Anos depois, quando a vida em Nazaré voltasse ao normal e Jesus crescesse entre brincadeiras, trabalho e aprendizado, aquela profecia continuaria esperando, como uma sombra à beira do coração. O que Simeão e Ana haviam visto no templo não era apenas um bebê, era uma história que começava a se desenrolar. E em algum ponto de seu percurso, quando Maria estivesse aos pés de uma cruz, lembraria daquele dia, daquele homem idoso, daquele aviso, e entenderia finalmente o que ele quis dizer. Uma espada, de fato, atravessou sua alma. Os magos, o cálculo de Herodes e a fuga para o Egito. Ao sair do templo, José e Maria retornaram a Belém com a sensação de terem cumprido o que lhes cabia, mas também com uma inquietação nova. Em Jerusalém, ninguém os havia detido. Ninguém fizera perguntas constrangedoras, ninguém armara uma cena. Eram, aos olhos do lugar mais vigiado da Judéia, apenas mais uma família pobre com um bebê nos braços. Em Belém, a vida voltou a se comprimir no essencial: alimento, descanso, trabalho e a tentativa de manter alguma normalidade numa cidade ainda afetada pelo movimento de pessoas. Com o passar das semanas, essa normalidade tornou-se mais estável. O menino já não era o recém-nascido da primeira noite. Crescia, se fortalecia e a família se adaptava a uma rotina possível. Foi nesse período, já com um assentamento mais firme,
que chegaram os visitantes que mudariam o equilíbrio. Não eram pastores do campo, não vinham do entorno imediato. Vinham do Oriente, e o relato que os traz não os descreve como reis nem fixa um número exato. Identifica-os por sua função. Homens associados à observação de sinais celestes, viajantes que interpretavam o céu como uma linguagem e que decidiram mover-se pelo que acreditavam ter visto. Seu primeiro erro, também considerado por muitos como seu primeiro ato inevitável, foi procurar em Jerusalém. Numa sociedade com um rei cliente de Roma, perguntar por um rei nascido não é curiosidade, é um disparo. Na capital, a notícia não fica na rua, sobe. Herodes a recebeu como os poderosos recebem qualquer rumor que cheire a ameaça, com medo e método. Não perguntou se era verdade, perguntou onde e quando. Não se moveu por devoção, moveu-se por cálculo. Herodes já conhecia o terreno simbólico. A Judéia estava carregada de expectativas antigas, e Belém não era uma vila qualquer. Era o nome que conectava a memória de Davi e a ideia de uma realeza prometida. Assim, o rei fez o que fazem os que governam por paranoia. Chamou os especialistas do texto, pediu interpretações, localizou o lugar indicado pela tradição e transformou uma profecia em um mapa operacional. Depois falou com os magos em particular, queria precisão, não poesia. Obteve deles o dado crucial, quando a estrela havia aparecido. Pois no pensamento de um homem como Herodes, o tempo se traduz em margem de ação. Com essa informação, deu-lhes uma ordem disfarçada: ir a Belém, encontrar o menino e voltar para informá-lo, supostamente para que ele próprio adorasse o recém-nascido. A máscara era perfeita, uma cortesia religiosa a serviço de uma intenção política. Os magos partiram para Belém e, ao encontrarem a casa, a cena não era a de um palácio. Era a de uma família real no sentido mais cru. Uma criança pequena, uma mãe jovem, um pai sem posição, um ambiente sem luxo. Mesmo assim, eles fizeram o que vieram fazer. Prostraram-se e ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. 3 objetos que no mundo antigo tinham valor e significado. Riqueza tangível, elementos rituais e uma substância associada tanto a perfumes quanto a embalsamamento. Para José, esses presentes eram uma bênção perigosa. O ouro podia sustentá-lo se faltasse trabalho, mas também podia denunciá-lo se alguém perguntasse de onde viera. Num contexto de pobreza generalizada, o luxo atrai olhares e perguntas, e as perguntas circulam. Mas a maior ameaça não estava na curiosidade do povo. Estava no rei que já havia calculado. Os magos, no entanto, não retornaram a Jerusalém. O relato diz que receberam um aviso em sonho, não voltarem a Herodes. Tomaram outro caminho e desapareceram da cena política antes de se tornarem instrumentos do palácio. A decisão, embora os tenha salvo de serem cúmplices, não desativou a máquina. Ela a ativou. Herodes esperou o retorno. Quando percebeu que não voltariam, interpretou a ausência como escárnio. E, para um rei como ele, escárnio não se pune com diplomacia. Pune-se com violência preventiva. Sem um ponto exato, sua mente escolheu uma solução brutal: eliminar o problema em amplitude. Em vez de matar uma criança identificada, decidiu eliminar todas as crianças que pudessem se encaixar no período que havia calculado. Essa ordem, conhecida na tradição como a matança dos inocentes, faz parte do relato de Mateus e tem sido discutida por historiadores quanto ao seu alcance e confirmação externa, mas encaixa-se no perfil que as fontes antigas descrevem de Herodes, um governante capaz de medidas extremas para proteger seu trono. Enquanto isso se desenrolava, o aviso chegou a José, novamente por meio de um sonho. Não houve debate, não houve tempo para planejar. A instrução foi urgente: levantar-se, pegar o menino e sua mãe e fugir. O detalhe decisivo era o destino: Egito. Sair da Judéia significava sair do raio imediato, onde Herodes podia agir rapidamente, e atravessar um território onde a perseguição não teria a mesma eficácia. José não teve margem para despedidas nem explicações. A fuga noturna é a única que funciona quando o inimigo controla rotas, rumores e autoridades. Prepararam o mínimo: agasalho, algo de comida, o menino envolto e a decisão de caminhar. Se levaram consigo parte do ouro, não foi por ganância, mas por lógica. Um exílio se sustenta com recursos e um artesão deslocado precisa de tempo para reconstruir clientela. O caminho para o Egito não era um passeio.
Implicava atravessar zonas desérticas e rotas onde a segurança dependia de não ficar isolado. Para uma família com uma criança pequena, o risco era constante: fome, doença, violência. Mas o perigo de ficar era pior, porque era um perigo dirigido. A fuga transforma uma família em refugiados, pessoas que não se movem por escolha, mas porque o poder decidiu que sua existência é intolerável. O Egito, além disso, não era um vazio cultural. Havia comunidades judaicas antigas e extensas, especialmente em cidades como Alexandria, e essa presença podia oferecer redes mínimas. Idioma compartilhado, práticas religiosas conhecidas e certa possibilidade de inserção sem ficar completamente sozinhos. Não significa que fosse fácil, significa que era possível. Assim, José levou Maria e o menino para fora da Judeia antes que a violência alcançasse sua porta e instalaram-se do outro lado da fronteira, vivendo em terra estranha, sustentados pelo trabalho e pelo anonimato, enquanto em Belém o terror de Herodes caía sobre as casas sem como fugir. Egito, a morte de Herodes e o retorno cauteloso à Galileia. No Egito, a vida da família se reduziu ao que pode sustentar um exilado: anonimato, trabalho e silêncio. Não tinham uma rede ampla garantida, mas também não estavam caindo em um vazio absoluto. O Egito tinha, há gerações, uma presença judaica importante, especialmente em centros urbanos onde a diáspora havia crescido e se integrado à economia local. Essa realidade tornava possível que um homem como José encontrasse trabalho sem precisar explicar demais sua história. Reparar, ajustar, construir, resolver o que outros não conseguiam com suas próprias mãos. O exílio, no entanto, não era um descanso. Era uma vida em pausa sob alerta constante. A fronteira não era um escudo perfeito, era distância, e às vezes a distância é o único que separa uma família de uma ordem de morte. José precisava medir tudo: onde viver, com quem falar, o que dizer, o que calar. Um artesão ganha o pão conversando com clientes e vizinhos, mas um fugitivo aprende a falar o mínimo. Maria, enquanto isso, cuidava da criação em terra alheia, sem o apoio de seu ambiente original, com uma criança que crescia sem saber que seu nome, embora ainda não circulasse, estava ligado a uma ameaça política. O tempo passou como passa no exílio, sem se marcar com datas grandiosas, mas deixando rastros. Jesus deixou de ser um bebê frágil para se tornar uma criança pequena, com novas forças nas pernas, fome de explorar, com aquela mistura de dependência e vontade que muda o ritmo de uma casa. Nessa fase, a sobrevivência se torna mais exigente. Uma criança que engatinha e depois anda obriga um lar a ser mais seguro, a ter mais comida, a manter mais rotinas. E essas rotinas, em um lugar que não é o seu, custam o dobro. A ameaça que os havia expulsado, enquanto isso, continuava ativa na Judéia. Herodes era o centro desse perigo e enquanto Herodes vivesse não havia retorno possível. Mas o poder pessoal tem um limite biológico. Herodes adoeceu, se deteriorou e morreu. Com sua morte, a perseguição direta perdia o homem que a havia ordenado. A notícia abriu uma porta, mas não garantiu segurança, porque o reino não desaparecia com o rei, se reorganizava. O território de Herodes foi dividido entre seus filhos e a região mais sensível, a Judéia, com Jerusalém, ficou sob o controle de Arquelau. Esse nome importava porque Arquelau não era um governante menor. Tinha autoridade e fama de violência. As tensões internas na Judéia não diminuíram com a morte de Herodes. Em alguns aspectos, tornaram-se ainda mais imprevisíveis. Nesse ponto, novamente o sonho atuou como direção. José recebeu a instrução de retornar à terra de Israel. O perigo imediato havia passado. Aqueles que buscavam a vida da criança não estavam mais lá. Mas retornar não significava voltar ao ponto de partida como se nada tivesse acontecido. Significava reentrar em um território onde a política estava se reorganizando, onde os nomes dos governantes haviam mudado, mas as práticas de controle continuavam ativas. José preparou o retorno com uma prudência que já fazia parte de seu caráter. Voltar implicava atravessar caminhos, expor-se a controles, depender da sorte em rotas onde a segurança era irregular. Mas o retorno também oferecia algo que o Egito não podia dar: pertencimento cultural total, vida comunitária conhecida e a possibilidade de criar a criança em sua própria terra, sem viver eternamente como estrangeiro. O primeiro impulso lógico teria sido voltar à Judéia, talvez a Belém,
onde a criança havia nascido e onde já haviam vivido por um tempo. No entanto, essa opção colidiu com um dado concreto: Arquelau governava ali. E o relato mantém um detalhe essencial. José teve medo de ir à Judéia ao saber que Arquelau reinava no lugar de seu pai. Esse medo não era superstição, era cálculo. Um governante novo pode querer consolidar-se mostrando força. Um governante impopular pode reprimir para se sustentar. E em uma região carregada de expectativas messiânicas, qualquer boato sobre um rei nascido poderia ser reutilizado por novas mãos. Assim, José mudou o rumo. Em vez de se instalar na Judéia, dirigiu-se ao norte, para a Galiléia. Essa escolha tinha lógica estratégica. A Galiléia estava sob outra administração, menos conectada ao centro religioso e político de Jerusalém, com outra dinâmica de vigilância. E dentro da Galiléia, Nazaré era o destino perfeito. Um lugar sem prestígio, longe dos grandes focos, suficientemente pequeno para passar despercebido à política maior, mas suficientemente estável para viver. O retorno a Nazaré não foi uma entrada triunfal. Foi uma reinserção silenciosa. José voltou a ser, aos olhos do povo, apenas mais um artesão, um homem que trabalha, que conserta, que cumpre. Maria retornou a um ambiente onde as histórias pesam e onde seu passado podia ser lembrado ou reinterpretado. Mas agora voltava com um filho pequeno, e esse filho era um fato social permanente. O corpo de Maria já não era o centro do julgamento, a criança era. E ainda assim, Nazaré oferecia algo que a Judéia não oferecia: invisibilidade política. O lar se reestruturou com discrição. Não havia margem para chamar atenção novamente. A criança precisava crescer como crescem as crianças da aldeia, entre tarefas simples, jogos austeros, aprendizado por observação. José, nessa fase, cuidou de construir uma normalidade. A normalidade, em seu caso, era um escudo. Quanto mais normal a família parecia, menos interesse despertava. Quanto mais previsível era sua rotina, menos combustível fornecia a imaginação alheia. E enquanto essa normalidade se instalava, a Judéia continuava mudando. O governo de Arquelau não se tornou mais estável. Sua maneira de administrar foi tão conflituosa e rejeitada que, com o tempo, Roma acabou removendo-o do poder. Isso mostra que o medo de José não era exagerado. Arquelau era visto como um governante problemático, mesmo dentro da lógica imperial. A região depois foi absorvida de forma mais direta pela administração romana. Mas, para então, a família já estava longe, no norte, e a criança crescia em um lugar onde ninguém a procurava. Nazaré novamente funcionou como refúgio não por muros, mas por insignificância. Ali, Jesus passou de uma criança pequena a uma criança consciente, capaz de entender instruções, ajudar e olhar o mundo com olhos que já não eram de bebê. Sua história, que havia começado com decretos imperiais e ameaças reais, ficou envolta em uma camada de vida cotidiana. Uma casa humilde, um ofício, uma mãe que guardava memórias, um pai que calculava riscos. Assim, voltaram a se instalar sem se anunciar, sem reivindicar nada. E a criança cresceu em Nazaré com um nome comum e uma vida comum, enquanto a Judéia continuava em chamas ao longe, governada por homens que caíam e eram substituídos por outros. Os anos escondidos em Nazaré, retorno, formação e o episódio do templo. Em Nazaré, o retorno não trouxe aplausos nem cenas públicas. A família se estabeleceu como se estabelece qualquer lar que quer sobreviver, com rotina, discrição e trabalho. A aldeia era pequena, de recursos limitados, e a vida diária se movia por tarefas, colheitas, trocas mínimas e redes de parentesco. Para José, isso significava voltar ao único que sabia fazer com segurança: trabalhar com as mãos, resolver necessidades concretas, sustentar a casa com o ofício. Nazaré ficava perto de centros maiores da Galiléia, e sua proximidade com lugares como Séforis fazia com que, embora a aldeia vivesse em modo rural, o mundo romano não fosse uma ideia abstrata. Era um ambiente próximo, uma presença cultural e econômica que existia a poucos quilômetros, embora não dominasse o ritmo interno de cada dia. Jesus cresceu dentro desse contexto. Não como uma criança afastada do mundo real, mas como uma criança da aldeia, aprendendo por observação, incorporando regras sociais desde cedo, entendendo que o trabalho era a base do alimento e que o alimento não caía por acaso. Nesse tipo de lar, a infância era breve em termos práticos. Não porque faltasse afeto, mas porque a necessidade apressa.
Uma criança começava cedo a ajudar. Tarefas pequenas no início, responsabilidades mais reais depois. A casa exigia ordem, a economia exigia disciplina e a aldeia exigia normalidade. A normalidade, para esta família, era um escudo. A vida religiosa também era parte estrutural do crescimento, não como um tema separado, mas como idioma de pertencimento. A comunidade funcionava em torno da prática, oração, festividades, ensinamentos regulares, memória de histórias antigas e cumprimento de normas. Jesus cresceu ouvindo textos, relatos e discussões que definiam quem eles eram e o que esperavam. O aprendizado não consistia apenas em ler, era ouvir, memorizar, repetir, perguntar. Nesse mundo, saber perguntar bem e conectar relatos com a vida cotidiana era uma forma real de inteligência. Maria, enquanto isso, carregava uma memória particular. O que ela tinha vivido não podia se tornar uma conversa pública estável, porque a aldeia não funcionava com revelações privadas. Assim, Maria guardava, organizava e retinha. O silêncio não era vazio, era proteção. José também entendia o silêncio como método. Eles haviam cruzado o exílio e retornado com uma criança que precisava crescer sem ser procurada. O que os protegia não era uma força externa, era parecer um entre muitos. Com o passar do tempo, a figura de José tornou-se menos visível no relato posterior. Não há uma cena definitiva, nem uma data marcada em pedra. Simplesmente deixa de aparecer. Em uma família de trabalho manual, essa ausência não é interpretada como algo simbólico, sente-se como uma mudança material. Se José já não estava presente, a estrutura produtiva do lar precisava ser reorganizada. E isso significa, inevitavelmente, que Jesus foi ganhando peso dentro da casa desde cedo. Não como destino, mas como necessidade. Os anos passaram assim, entre ofício, comunidade e prática religiosa, até que chegou um daqueles momentos que se repetiam na vida judaica da época. A peregrinação a Jerusalém para uma das grandes festas, especialmente a Páscoa. Viajar da Galileia a Jerusalém não era algo feito sozinho e sem estratégia. Viajava-se em caravanas, em grupos amplos de parentes e conhecidos, por segurança e logística. Era mais fácil compartilhar rotas, dormir perto, proteger as crianças entre vários, repartir comida e vigiar perigos. Nesse contexto, o movimento da família para Jerusalém não era um ato excepcional, mas uma prática devocional e comunitária que conectava a periferia ao centro. Jesus tinha 12 anos quando ocorreu o episódio que rompeu por um momento a camada de normalidade. 12 anos não eram infância total, era uma idade de transição. Um menino grande o suficiente para se mover dentro de um grupo, falar com adultos, seguir instruções e não ficar preso à mão da mãe o tempo todo. Justamente por isso, o erro posterior foi possível. Em uma caravana, uma criança pode estar com primos, vizinhos ou amigos. A supervisão se distribui. E quando tudo funciona como sempre, ninguém suspeita que algo saiu do trilho. Terminada a festa, o grupo iniciou o retorno. José e Maria presumiram que Jesus estava com algum parente ou com o grupo de crianças. Caminharam um dia inteiro com essa ideia. Somente quando o movimento parou e chegou a hora de se reunir, abriu-se o vazio. Jesus não estava. Nesse mundo, perder uma criança não era uma angústia menor. Era perigo real, extravio, acidente, violência. A reação foi imediata. Voltar a Jerusalém. O retorno não trouxe alívio. A cidade era grande, cheia, confusa, e a criança podia estar em qualquer lugar. Buscaram entre conhecidos em áreas de passagem nos espaços onde uma criança poderia ter ficado por curiosidade ou distração. O relato destaca o dado com severidade. Levaram 3 dias para encontrá-lo. Não fica totalmente claro se esses 3 dias incluem o dia da saída e do retorno ou se são 3 dias completos de busca na cidade. Mas o essencial é o peso do tempo. Para uma mãe e um pai nesse contexto, 3 dias são um abismo. Quando finalmente o encontraram, ele não estava ferido, não estava escondido por medo, não estava chorando. Estava no templo, nos pátios onde se ensinava e se discutia. Estava sentado entre mestres, ouvindo e perguntando. A cena não descreve Jesus pregando como um adulto, mas participando de forma ativa e inteligente. Perguntas, respostas, compreensão. E o efeito foi imediato sobre quem o ouvia, espanto por seu entendimento. Maria e José reagiram com base na experiência do terror, não na teoria. Ao vê-lo, a surpresa se misturou com a dor. Maria falou com uma frase direta. Eles o haviam procurado angustiados.
Essa palavra, angústia, não é um adorno. É o estado mental de alguém que acredita ter perdido seu filho em uma cidade enorme. A resposta de Jesus foi curta e desconcertante. Por que me procuravam? Não sabiam que eu devia ocupar-me dos assuntos de meu pai? A frase tem um corte decisivo porque estabelece uma prioridade. Não nega sua família nem a despreza, mas marca um eixo mais elevado que sua casa. E esse eixo, dito aos 12 anos, dentro do templo, provoca uma lacuna de compreensão. O relato diz que eles não entenderam completamente o que ele dizia. Não porque fossem incapazes, mas porque a frase aponta para um destino que ainda não estava desdobrado. Após essa tensão, Jesus não fugiu nem se rebelou. Voltou com eles a Nazaré e continuou sob sua autoridade, integrado novamente à vida comum. O episódio ficou como sinal, uma irrupção breve que não se transformou em ministério imediato. Voltou o trabalho, voltou a rotina, voltou a discrição. E o relato resume esse período com uma fórmula concreta. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens.